Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite, pela última vez neste ano, novamente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo agora de número 12. Romanos, capítulo 12. Podemos ficar assentados, eu vou ler os versos 1 e 2 apenas. São apenas 2 versículos, mas tem tanto conteúdo, tem tanta coisa. Eu soube que o pastor John Piper, quando fez a série em Romanos na sua igreja, talvez algum tempo atrás, ele levou cerca de 6 semanas só nesses 2 versículos. No melhor estilo Martin Lloyd-Jones, né? Pregando a vírgula, o ponto. Né? Eu não vou gastar mais do que alguns minutos, prometo aos irmãos. Prometo que antes da meia-noite a gente termina a mensagem, isso aí é certo. Diz assim em Romanos 12, versos 1 e 2: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos conceda graça para ouvir e praticar esta palavra, seja ela abençoada nesta noite. Irmãos, em 1994, o historiador da igreja, Mark Noll, escreveu um livro que deu o que falar. Foi motivo de debates e discussões no meio da igreja, e o livro se chamava O Escândalo da Mente Evangélica. E num resumo bem resumido, a tese de Mark Noll era a seguinte: que o escândalo da mente evangélica é que ela não existe. Literalmente, somos cabeças oca, né? Para usar uma expressão bem popular. Os evangélicos de cabeça oca, sem uma mente, uma forma de pensar distintamente cristã. Esse era o escândalo. 10 anos depois, mais ou menos, 2005, 2004, 2005, após a publicação, portanto, do livro do Mark Noll, um outro autor, Ronald Sider, publicou um outro livro chamado O Escândalo do Comportamento Evangélico. E na introdução deste livro nós lemos o seguinte: os resultados de pesquisas conduzidas por institutos de pesquisas respeitados como o Gallup e o Barna Group são chocantes. Gallup e Barna, lamenta o teólogo evangélico Michael Horton, apresentam resultados de pesquisas e mais pesquisas, mostrando que os cristãos evangélicos estão a ponto de assumir estilos de vida tão hedonistas, materialistas, egoístas e imorais quanto os do mundo em geral. Nos Estados Unidos, o divórcio é mais comum entre cristãos nascidos de novo do que entre a população em geral. Apenas 6% dos evangélicos são dizimistas. Os evangélicos de pele branca têm mais tendência a discriminar seus vizinhos de outras raças. Josh McDowell destaca que a promiscuidade sexual da juventude evangélica é apenas um pouco menos ultrajante do que a dos jovens não evangélicos. E a pergunta que você deve estar se fazendo, que foi a que eu fiz, é: por que isso acontece? E há muitas respostas possíveis. Algumas muito erradas. A gente pode colocar a culpa em muita coisa, em muita gente, e esquecer de olhar para dentro de nós mesmos. Mas eu desconfio que qualquer resposta honesta a esta pergunta, por que isso está acontecendo, ela tem uma raiz comum, que é a seguinte:
Se o evangelho não é pregado, ele não pode ser compreendido e, consequentemente, ele jamais será vivido. Se ele não é pregado, ele não pode ser entendido, consequentemente, ele não pode ser vivido. Lá no capítulo 1 dessa carta, sobre o qual meditamos no domingo à noite, não todo o capítulo, mas só ali a saudação de Paulo, Paulo já define em linhas gerais o que é essa mensagem chamada o Evangelho, essas boas notícias da parte de Deus. A primeira qualificação deste Evangelho é o Evangelho de Deus, a sua origem é divina, não humana. Paulo disse mais que este Evangelho, esta mensagem de salvação, foi prometida pelos profetas, por meio dos profetas, prometida por Deus por meio dos profetas, registradas essas promessas nas Escrituras Sagradas. Portanto, este é um plano inalterável. A graça de Deus sempre foi a razão de pessoas serem salvas desde o Antigo Testamento. E todas essas promessas convergem para uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Então, este Evangelho é acerca do Filho, essa expressão que Paulo usa, que como homem era um descendente de Davi, reconhecido pela sua linhagem, ele veio, ele morreu, e na sua ressurreição, Deus o Pai o investiu de um poder soberano, de uma autoridade sobre todas as nações. E este Evangelho, por fim, Paulo diz que é um chamado. Não um convite, não uma sugestão, mas uma convocação à obediência por meio da fé, uma convocação a uma entrega total para pertencermos somente a Jesus Cristo e uma convocação para sermos santos. E é por isso que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz isso lá no verso 16. Nos capítulos seguintes, passada ali essa introdução de Paulo no capítulo 1, o que Paulo faz nos capítulos seguintes da carta aos Romanos? Ele vai desembrulhando para nós todos os detalhes desta definição, dessa mensagem, explicando nos mínimos detalhes o que é o Evangelho. E num resumo bem apertado, nós podemos dizer que o foco, o coração dessa carta paulina é o seguinte: Deus justifica o pecador pela sua graça, produzindo fé em seu coração, para que ele creia na obra consumada de Jesus Cristo em seu favor. É a doutrina da justificação pela graça por meio da fé. E tudo isso é um dom da parte do nosso Deus. Isso é o Evangelho. E Paulo vai destrinchar para nós estas grandes doutrinas da fé cristã. Mas quais são os efeitos práticos desta mensagem de Deus acerca do Filho, que justifica pecadores, que os faz caminhar em santidade? Como é que o Evangelho muda a nós mesmos, em primeiro lugar, e muda os nossos relacionamentos com Deus e uns com os outros? Pois bem, Paulo vai responder a essas perguntas a partir do capítulo 12. Nós poderíamos ter avançado um pouquinho a leitura, eu vou até fazer alguma menção aos versículos a partir do 3, mas eu quero colocar as nossas lentes, o nosso foco sobre os versos 1 e 2 deste capítulo. Por quê? Porque a partir destes 2 versículos, todo o restante da carta flui naturalmente. Se esses 2 versos não forem bem compreendidos e internalizados, o restante da carta não vai fazer muito sentido para você. Então é importante que nós nos detenhamos aqui e depois façamos algumas aplicações, conforme o apóstolo Paulo assim também o faz. E por que esses 2 versículos são importantíssimos? Porque eles falam de uma mudança de relacionamento com Deus. Porque se nós não mudarmos o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar,
se não tivermos Deus diante dos nossos olhos, se não amarmos em primeiro lugar a Deus, todo o resto não faz sentido, não vai fazer sentido. Mas se por outro lado você compreender o Evangelho e honrar a Deus com todo o seu ser e entender o que Deus fez por meio de Cristo, aí sim o restante vai fluir e você vai crescer nos outros relacionamentos que temos nesta vida, com os mais próximos e até mesmo com os inimigos. Paulo dedica uma parte desse capítulo aos novos relacionamentos travados com os seus inimigos. Mas vamos lá. Paulo começa então esta sessão do capítulo 12 com uma das palavras mais importantes da Bíblia Sagrada. E sim, não é uma palavra teológica como justificação, redenção, propiciação, remissão, adoção. É simplesmente uma, para rimar então, uma conjunção. Termina em são, mas é só isso que é semelhante. Portanto, esta é uma palavra extremamente importante na Bíblia Sagrada. Ela funciona como uma ponte entre duas partes. Essa pequena palavra de conjunção indica que tudo aquilo que Paulo vai tratar a partir daqui tem como fundamento, tem como base o que ele disse em todos os 11 capítulos anteriores. Então, a primeira tarefa sua para o ano novo é ler Romanos 1 a 11, para depois voltar e ouvir essa mensagem de novo, e aí sim, a carta aos Romanos começar a fazer algum sentido, a poeira começar a assentar, você começar a ver a luz de Romanos na sua frente. Então, tarefa aí para o início do ano novo. E o que nós lemos nos capítulos anteriores? Evidentemente não lemos todos, mas eu vou dizer para você o que tem lá. Em uma palavra, doutrina. É o Evangelho desembrulhado, uma rica teologia, uma explicação exaustiva do que é o Evangelho, do que é esta justiça que provém de Deus, do quanto nós não somos justos por natureza, do que representa o pecado original humano, mas também o que representa a vida no Espírito, a nova vida em Cristo. Então, como Paulo vai desembrulhando isso para nós, podemos classificar tudo isso como doutrina. Parêntese, essa não é uma exposição doutrinária somente, lembram lá do domingo? Isso é uma carta missionária. Paulo quer pregar esta mensagem lá na Espanha, e por isso ele explica esta mensagem aos seus leitores. Então isso é o que Paulo escreveu até o capítulo 11. E tamanha a beleza dessa doutrina, tamanha a beleza do plano de salvação de Deus, que ele termina o capítulo 11, não com aplicações doutrinárias ou com explicações etimológicas de palavras ou coisas desse tipo, mas com um grande hino de louvor. Paulo não se aguenta, ele chega ao final, quer saber, deixa eu cantar aqui a Deus, e que bom que ele registrou as palavras do seu cântico aqui no finalzinho do capítulo 11. E o que nós vamos ler a partir do capítulo 12, portanto? Se tudo que nós lemos aqui é doutrina, o que nós leremos a partir daqui? Em uma palavra, vida. A prática da doutrina. Uma aplicação exaustiva da doutrina que ele expôs. Então, até o capítulo 11, explicação exaustiva do Evangelho. A partir do capítulo 12, aplicação do Evangelho e da doutrina que ele expôs. E aqui nós já temos uma lição importantíssima, só nesse portanto aqui. Ainda tem o resto dos versículos, tá, gente? Isso significa que a ética cristã, a conduta cristã, deve estar solidamente alicerçada na doutrina cristã. Significa que nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. E muitos, ao longo da história da igreja, ou mesmo da sua experiência cristã, você já testemunhou isso, muitos querem levar o pêndulo ou para um lado ou para o outro. Alguns dizem, não, o que importa é a sua vida com Deus, de oração, a sua ação, vamos evangelizar, temos que dobrar o joelho, temos que fazer muitas atividades. Essa é a vida do cristão. Esse negócio de doutrina esfria a fé.
Isso é coisa para a elite intelectualizada, né? E isso há muitos riscos nesses estudos. Outros vão para o lado contrário, né? Puxam um pêndulo lá para o outro lado. Não, doutrina é o que importa, é a teologia. Temos que ser precisos, exatos. O grego, o hebraico, as vírgulas, os acentos, o modo de falar bem explicado e tal, tem que ser tudo ali amarradinho. Se sair uma coisinha assim, né? Se o cara, sei lá, né, vibrar um pouquinho mais, opa, complicado. Não, gente, doutrina e vida andam lado a lado. As duas importam e uma não vive sem a outra. Significa, meus irmãos, que nós só podemos fazer algo no mundo, na família, na igreja, porque Cristo já fez algo por nós. Então, Cristo fez algo, portanto, agora vocês vão fazer algo. Nós só podemos realizar alguma coisa de bom neste mundo, porque Cristo já realizou tudo aquilo que nós precisamos para a vida piedosa neste mundo. E por fim, significa que nós não podemos inverter esta ordem. Não podemos inverter esta ordem. Primeiro, o que Cristo fez é o que a teologia chama dos indicativos. Primeiro temos que nos perguntar e lembrar sempre o que Jesus fez por nós. O Filho Eterno veio, Ele morreu numa cruz, Ele sangrou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele subiu aos céus, Ele enviou o Espírito, Ele reina, Ele é Deus de Deus, luz de luz. O que Ele realizou por nós, em nossos corações, operou em nós o novo nascimento, tudo isso deve ser lembrado primeiro, para que depois nós possamos receber as ordens de Cristo. Agora vá, pregue, ore, estude a Bíblia, seja membro de uma igreja, mantenha o seu compromisso em todas as coisas. Porque se nós invertermos essa ordem, algum problema vai acontecer. Ou melhor, se você ficar só nos indicativos, Jesus fez, a graça de Jesus, isso, e sem dar as ordens, sem mostrar as consequências, sem mostrar o que o Evangelho requer, isso se transforma em graça barata, em vida frouxa, sem disciplina, sem empenho. Cristo já fez tudo, eu não preciso fazer nada, a graça está comigo, então eu posso viver de qualquer jeito. Não, existem ordens, existem mandamentos. Mas se você enfatiza somente as ordens, somente os mandamentos, sem olhar para o que Cristo fez, isso vira legalismo. Isso só amontoa peso sobre os seus ombros. Seja isso, seja aquilo, tenha fé de fulano, tenha coragem de cicrano. E quando você sai da igreja e descobre que não consegue fazer nada disso, você se frustra. Pastor, minha semana foi horrível. Por quê? Porque só foi pregado as ordens, não foi pregada a graça. Não foi pregado quando você não souber o que fazer, quando o medo assaltar a fé, para onde eu vou? Cristo já fez algo por você. Portanto, acalme seu coração, peça perdão, corra para a cruz, volte à palavra. Percebem como as coisas têm que andar juntas o tempo todo. Portanto, essa palavra importantíssima aqui, à luz de tudo que Cristo fez, agora Ele vai nos capacitar a fazer algo. E quais são as primeiras coisas que nós somos chamados a fazer? Paulo continua no seu texto. Portanto, irmãos, rogo. Vamos ficar só aqui. O apóstolo, comissionado, chamado Paulo, servo de Cristo, escravo de Cristo, agora quer ter uma conversa de igual para igual com aqueles a quem ele chama de irmãos. Não são os subalternos, não são os súditos. Paulo não é o chefe deles, embora tenha autoridade de apóstolo, autoridade pastoral.
Paulo chama os irmãos para uma conversa. Irmãos, venham cá, eu rogo a vocês, eu peço de todo o meu coração. Isso aqui é um forte apelo, tem um tom de urgência, um tom de exortação, e esse vai ser o tom até o fim da carta. Irmãos, isso é importante, eu vou pedir a você de todo o meu coração, com todas as minhas forças, eu rogo, mas eu rogo pelas misericórdias de Deus. E aqui há outra expressão fascinante nesta carta. As palavras nunca são desperdiçadas nas cartas antigas, né? Lembre-se que tem pouca tinta, pouco material para se escrever, cada palavra tem o seu peso. E esta expressão, pelas misericórdias de Deus, é uma expressão fascinante. Paulo usa aqui o chamado plural enfático, misericórdias. Não que haja várias espécies de misericórdia, mas que a misericórdia de Deus, manifestada na aplicação da justiça de Cristo aos pecadores, na eleição soberana, na vida no Espírito concedida aos que creem, essa misericórdia é algo tão maravilhoso, tão grande, tão glorioso, que ela merece o plural, misericórdias. E é a palavra que Paulo escolheu para resumir tudo aquilo que veio antes. Paulo está dizendo assim para os seus leitores: leitores, eu rogo a vocês, meus irmãos, que por tudo aquilo que eu falei, as misericórdias de Deus manifestadas no Evangelho de Jesus Cristo, àqueles que não mereciam, aqueles que eram filhos da ira, quer judeus, quer gentios, filhos de Adão em primeiro lugar, essas são misericórdias. Eu rogo pelas misericórdias de Deus. E o que Paulo vai rogar? Vai nos rogar a fazer e a não fazer. Há um sim e um não aqui que nós vamos ver. Tem como base estas misericórdias. E aqui fica muito claro aquilo que nós falamos anteriormente, dos indicativos e dos imperativos. É pelas misericórdias de Deus que nós somos alcançados pelo Evangelho, e é por essas mesmas misericórdias que nós vamos viver o Evangelho. O Evangelho não é aquela mensagem: ó, já te alcançou, ok, agora é por sua conta, viu? Se vira. Não, meus irmãos, é pelo Evangelho, é pelas misericórdias, é pela graça do início ao fim. As misericórdias que nos salvaram e nos alcançaram vão permanecer conosco, nos capacitando a cumprir aquilo que Paulo vai então nos rogar. E é esta misericórdia de Deus que se transforma no combustível que vai impulsionar a nossa vida renovada. É ela, é a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, que nos constrange a uma vida consequente, intencionalmente moldada pelo Evangelho. Então, meus irmãos, eu pergunto a vocês, eu me pergunto, em primeiro lugar, você já sabe o que Deus, pelas suas misericórdias, realizou por você, por meio do seu Filho Jesus? Você já ouviu essa mensagem? Você já ouviu o Evangelho? Você já creu no Evangelho? O que Deus fez? Ele salvou este miserável pecador, atribuindo a mim, atribuindo a você que creu, a justiça do seu Filho. Não a sua, porque você não tem nada, como eu não tenho nada. É uma justiça que não vem de nós, vem de Deus. Isso é o que Ele fez por nós. Você já ouviu isso? Você já pensou nisso? Você já refletiu nisso? Você já creu nisso? Você percebe que não há nada que você possa fazer para ser merecedor das misericórdias de Deus? Porque é um ato de misericórdia. Nada te faz merecedor da salvação, nada, por melhor que você seja. O seu vizinho, podador de roseiras, cortador de gramados, que adota filhotes na rua, que é incapaz de matar uma mosca ou proferir uma palavra acima de determinados decibéis, que gosta de todo mundo e faz cupcakes no Natal,
Se ele não crer em Cristo, meus irmãos, todas essas obras são infrutíferas, são manchadas pelo pecado. Pelo pecado. Não há nada. Isto é um ato da pura graça de Deus em Cristo. O que Paulo roga aos romanos e a nós com base nisso? Em primeiro lugar, que o nosso relacionamento com Deus seja moldado pelo Evangelho, tanto no culto, aqui o ambiente da igreja, do culto a Deus, da adoração a Deus, quanto na vida. O culto a Deus está no verso 1, e a vida com Deus, a vida no mundo com Deus está no verso 2. Então o que Paulo diz? Eu rogo que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Então vamos examinar primeiro este versículo. O culto a Deus deve ser moldado pelo Evangelho. E que culto é esse? Paulo resume dizendo que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em primeiro lugar. É evidente aqui, meus irmãos, que Paulo tem em mente o culto prestado no Antigo Testamento. A ideia de sacrifício aqui é tirada exatamente do Antigo Testamento. E o que era o culto sacrificial do Antigo Testamento? O que era oferecido a Deus em culto no Antigo Testamento? Animais mortos. Ofertas de animais que eram mortos em substituição do pecador pelo pecado daquela pessoa que oferecia. Porém, meus irmãos, estamos numa nova era aqui com Paulo. Não há mais necessidade de sacrifícios mortos. Por quê? Porque Deus já ofereceu o seu Cordeiro na cruz do Calvário. Ele já ofereceu a oferta perfeita, pela culpa do pecado, uma vez por todas, para todo sempre, o santo no lugar dos pecadores, aquele que em tudo agradou a Deus, aquele que em tudo foi santo diante de Deus, ele se ofereceu em nosso lugar. Deus já fez isso por nós. E é por isso que Paulo, quando nos chama a nos oferecermos a Deus, ele usa essa expressão, um sacrifício vivo. Ofereçam-se a si mesmos a Deus agora, por meio de Cristo. Não que você vá completar a obra de Cristo, não que ela precise de acréscimos ou de ofertas para a sua salvação, isso não é penitência. O que Paulo está dizendo aqui é que o culto moldado pelo Evangelho, ele é um culto que consiste numa entrega total, porque a entrega total de Deus já foi realizada. Porque Cristo foi o sacrifício completo, nós somos chamados a nos oferecer por completo. E veja, isso não é surpresa aqui. Paulo já havia dito no capítulo 6, foi pregado domingo de manhã, uma santa coincidência aqui, né? Paulo já disse lá no capítulo 6, que nós não pertencemos mais a este mundo, mas que agora, por meio do batismo, nós herdamos um novo status, uma nova identidade. Nós nascemos para Cristo e morremos com Cristo na cruz, para sermos dele por completo. Essa ideia já está lá no capítulo 6, Paulo retoma isso aqui, o que nos leva a crer que quando ele diz que se ofereçam, ou na versão Ara, ofereçam seus corpos, Paulo não está falando apenas dessa dimensão física que nós temos. Paulo está falando aqui do ser integral, não apenas os sentimentos e a mente, mas também os corpos, não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Isso faz todo sentido à luz do que ele já falou nessa carta. Se o Evangelho é um chamado para pertencermos a Cristo, isso envolve uma entrega total. E Paulo está dizendo, olha, o que vocês foram chamados a fazer, façam isso em adoração a Deus, em culto. O culto cristão, meus irmãos, é um momento em que nós nos entregamos por completo a Deus, com todo o nosso ser, com nossos corpos, levantando as mãos, se ajoelhando, cantando,
com as nossas emoções, com a nossa mente, refletindo, pensando. E aqui entra uma palavra interessante, né? Porque Paulo diz que o culto é esta oferta dos crentes a Deus, um sacrifício vivo por meio de Cristo, e isto é um culto chamado de racional. O que isto quer dizer? A palavra aqui usada é logiken, de onde vem lógico, né? E você pode então pensar que Paulo está se referindo ao uso da mente no culto, ou seja, um culto que faz sentido, um culto que você possa compreender, um culto que te leve a refletir, a pensar. Embora essa interpretação possa ser aplicada aqui, possa ser correta, eu creio que Paulo está indo mais fundo aqui no conceito. Assim como ele não se limitou ao corpo como oferta, culto racional não quer dizer apenas um culto da mente, um culto de reflexão. Essa palavra que Paulo usa aqui, traduzida na NVI como racional, ela aparece no Novo Testamento mais uma vez, em 1 Pedro 2,2. E lá, esta palavra foi traduzida por espiritual. A expressão toda ali de Pedro é leite logiken. Dificilmente alguém traduziria como leite racional, né? Não faz muito sentido. O que é um leite racional? O que é um leite lógico? Sei lá, não tenho a mínima ideia do que é um leite lógico. Mas o leite espiritual faz todo sentido. Aquele leitinho, né? do neném, do recém-nascido. Essa é a ideia ali. Então daí que nós podemos compreender este culto racional como um culto de todo o nosso ser. Um culto não só da nossa mente, mas também do nosso coração. Um culto de todo o nosso espírito, dessa dimensão interior do ser humano. Novamente, meus irmãos, numa época em que muitos querem separar o espiritual do intelectual, a mente do coração, a expressão íntima do raciocínio, esse texto é o corretivo mais importante. Não separe o que Deus uniu. O culto racional é o culto espiritual. E o culto espiritual, o culto no espírito, é um culto em que você pensa, é um culto em que você reflete. Deus nos fez por inteiro, Deus nos quer por inteiro, Deus nos chama a cultuá-lo por inteiro, de toda a nossa mente, de todo o nosso coração. Então eu te pergunto, que culto você tem prestado a Deus? Certa vez eu li que uma pessoa disse o seguinte: não, quando eu vou para a igreja, se eu pudesse desatarrachar a minha cabeça e deixar em casa, eu faria isso. Eu pergunto, por quê? Você não vai pensar no culto? Você não quer pensar no culto? O que você vai fazer lá? É só um sentir sem reflexão? Mas também não deixe o seu coração em casa. Não é só uma reflexão sem que o seu coração esteja ardendo. Quando Cristo explicou as Escrituras para aqueles discípulos em Emaús, qual foi a expressão que eles usaram? Porventura não nos ardia a mente, o intelecto, não, o coração, todo o nosso ser inflamava quando Cristo expunha as Escrituras, quando Jesus lembrava às suas mentes o que a Bíblia falou a respeito dele. Mente e coração estão ligados numa devoção plena, numa entrega total a Deus. Este é o culto que faz sentido, este é o culto que agrada a Deus, e este é o único culto que nós podemos prestar a Ele. À luz de tudo aquilo que Ele fez por nós, só podemos nos dirigir a Ele e nos relacionar com Ele desta forma, nos entregando por completo, aplicando todo o nosso ser quando estamos em adoração a Deus. Você está convicto disso? Você faz isso? Você entende que é chamado a amar e cultuar a Deus de toda a alma, entendimento e força? Este é o culto que Deus quer. Mas no verso 2, Paulo agora sai da igreja conosco e nos coloca diante do mundo. É tão bom ficar aqui dentro, né? Esse ambiente quase celestial. Mas uma hora isso acaba e a gente tem que sair. No versículo 2, Paulo já entendeu isso. Ele já antecipa isso.
Quando o culto acaba, a gente agora tem que encarar a realidade desse mundo. Mas até na realidade desse mundo, o nosso relacionamento com Deus não deve mudar. Ele tem um propósito, ele tem um norte. E Paulo nos diz aqui exatamente o que fazer. Na verdade, ele diz o que nós não devemos fazer e depois ele diz o que nós devemos fazer. Há um grande não e um grande sim aqui neste versículo 2, que de certa forma é aquilo que vai nos capacitar a alcançar plenamente o alvo do versículo 1. Esses dois versículos estão ligados assim de uma maneira muito forte, impossível de desgrudar. O que nós devemos evitar, portanto, ao sairmos do culto e encararmos novamente este mundo? Primeira coisa, não se amoldem ao padrão deste mundo. A ideia aqui, e a palavra aqui, né, é de uma forma, de um molde. Se você pensar num bolo, né, a massa do bolo que é fluida, né, uma geleia, não sei o que é aquilo, é um líquido meio, né, grosso. Ela toma a forma do molde. Se é retangular, vai virar bolo retangular. Se é redondo com furo no meio, vai ficar redondo com um furo no meio. Ele é moldado por aquela forma. Olha, meus irmãos, se nós somos chamados a pertencer a Cristo, uma vez que nós entendemos que devemos nos entregar por completo a Deus, que nós fomos chamados para ser santos, separados, Deus espera que a cada passo dessa jornada nós nos afastemos cada vez mais do molde, da forma desse mundo, deste século, desta presente era, né? Há diversas traduções aqui. E que mundo é esse, né? Qual é a visão de Paulo de mundo aqui? Ele já descreveu o mundo lá no capítulo 1, uma lista enorme de tudo que você possa imaginar de ruim. E nós não vamos ler essa lista, porque ela é grande. Eu vou ficar com o resumo que João faz do mundo, que ele usa 3 expressões só, mais fácil da gente lembrar, né? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Isso é o mundo. Esse é o mundo. E isso forma pessoas. Nós acabamos de falar sobre consumismo na escola bíblica dominical e mostramos como isso é uma religião que forma, que molda uma maneira de pensar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está falando de uma postura isolacionista, que não se relaciona com a cultura, porque Paulo entende que há uma graça comum, que o homem, mesmo pecador, pode produzir alguma coisa bela, verdadeira, agradável. Paulo não nos chama para nos isolarmos como monges, né? Rompermos de vez com tudo que há nesse mundo. Então cancela a internet, cancela a Netflix, cancela os cartões, vamos viver na roça, produzindo os nossos móveis, produzindo o nosso alimento, não vamos nos relacionar com mais ninguém. Não é isso que ele está dizendo aqui. Nem Jesus pediu para que nós fôssemos afastados do mundo dessa forma. O que está aqui é para que nós não vivamos neste mundo conforme o mundo vive. E por quê? Não. Qual é a razão disso? É uma pergunta honesta, temos que nos perguntar. E um exemplo que eu tenho é o seguinte, não sei quem já viu a Fantástica Fábrica de Chocolate versão mais moderna, lá com o Johnny Depp. Alguém já viu? Tem um trecho lá que conta a história do Willy Wonka, né? E conta-se que um príncipe indiano lá, né, pediu para que o Willy Wonka fizesse um palácio de chocolate. Lembra dessa parte? E ele faz o palácio e diz, você tem que comer isso aqui, né, antes de derreter. E o príncipe estava nem aí para isso, ficou lá no seu trono de chocolate, né, e olhando o palácio de chocolate. Daqui a pouco começa a pingar chocolate e de repente todo o palácio de chocolate vem abaixo, por razões óbvias, né, gente? Faz sol, faz sol ali, né? Então derreteu aquilo tudo. Essa é uma ideia, uma ilustração muito importante do porquê você não pode tomar a forma nesse mundo. É porque esse mundo está derretendo, está perecendo, está passando diante dos nossos olhos. A forma do palácio desse mundo vai ruir como o palácio de chocolate ruiu.
A forma desse mundo passa. Paulo disse isso aos Coríntios. João, ainda na primeira carta dele, diz que o mundo e sua cobiça passam, tal qual o palácio de chocolate ao sol. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, se o que faz sentido neste mundo é nos entregarmos a Deus por completo, o oposto, ou seja, a tolice, o irracional, é nós sermos moldados e nos entregarmos àquilo que vai passar, aquilo que vai perecer. Você investiria em algo que vai acabar? Você aplicaria suas finanças, você se empenharia nessa vida por uma causa que você sabe que vai ter fim? Isso é tolice, isso é estupidez. Você abriria um negócio que sabe que vai falir? Quantos aqui hoje abririam uma videolocadora? Ó, promessa de sucesso, ó, futuro, videolocadora. Ninguém faz mais isso. É uma tolice, é irracional. Você se entregar ao mundo e tomar a forma do mundo, que vai passar, vai embora, vai ficar aí. Quando aquilo que não se vê, aquilo que é eterno, isso sim, molda os nossos corações, molda os nossos desejos, deve moldar os nossos desejos. O resto é tolice. Então, o que não devemos fazer? Não nos amoldar ao mundo. Mas agora vem o grande sim. Tá, Paulo, então o que eu devo fazer? Eu já disse o não, agora qual é meu sim? Restante do verso. Transformem-se, mas transformem-se. Aí a oposição, não se amoldem, mas transformem-se. Não se conformem, mas se transformem. Não é transformers não, tá? É transformem. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam aqui então o que Paulo está dizendo? Não se conformar, mas se transformar. Note outra coisa aqui. O que Paulo não disse? Paulo não disse para nós substituirmos uma forma por outra. Não tome a forma deste mundo, mas pegue uma outra forma aqui, ó. Agora vai dar certo. Não. E sabe por que Paulo não disse isso? Porque ele sabe que o nosso problema é muito mais profundo. O nosso problema não é uma forma, o nosso problema é a raiz do nosso coração. Nós não precisamos de um molde, nós precisamos de uma transformação radical de dentro para fora. É por isso que ele diz: transformem-se. E não pegue outra forma. Não, deixa a retangular de lado, pegue a redonda, a quadrada, a triangular. Não, esqueça a forma, se entregue por completo e Cristo vai trabalhar no seu coração. A cirurgia é mais profunda, é ali que Deus precisa nos transformar. É isso que ele não diz e agora o que ele diz. Nós precisamos dessa transformação. O que ele diz? Ele usa o tempo presente. Transformem-se. A ideia aqui é de prosseguir em transformação, num avanço contínuo. É a ideia de progresso. É a ideia de uma continuidade, é aquela ideia que Pedro diz lá na sua segunda carta: se essas qualidades estiverem crescendo, Timóteo, diz Paulo, para que todos vejam seu progresso, se o fruto está amadurecendo, se essa transformação tem sido contínua, se você odeia mais o pecado hoje do que odiava ontem, você ama mais a Jesus hoje do que você amou ontem, isso é progresso. Isso é transformação. Às vezes demora, mas se ela existe, ainda que seja... Eu estava comentando com o diácono Zé Carlos, Zé? Pela misericórdia de Deus, ele não diz o quanto a gente tem que crescer ou progredir, Ele diz progresso, crescimento. Pode ser um pouquinho de nada, mas se for, é fruto da graça de Deus, de transformação. Então o verbo está no presente, usa o tempo presente, mas aqui o verbo também está na voz passiva. Nós não podemos nos transformar a nós mesmos. Parece que a construção aqui dá essa ideia,
Ó, agora é com vocês, transformem-se, isso é por sua conta. Não. É a mesma ideia lá em Efésios, né? Encham-se do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito. É a voz passiva. Deixem-se transformar por Deus. Deus é quem opera isso. Você não pode se transformar. Você não pode fazer você nascer de novo. Você não pode operar essa cirurgia no coração. Não pode. Isso é obra de Deus, é obra do Espírito. Agora deixe-se transformar. Embora seja uma voz passiva, o verbo está no imperativo. Transformem-se. Sabe por quê? Porque existe uma responsabilidade nossa. É você permitir a cada dia que Deus faça esta obra no seu coração, te disciplinando, te consolando, te encorajando, deixando o seu coração completamente aberto, acessível para o que quer que Deus queira fazer e que precisa ser transformado. Como nós somos transformados, meus irmãos? Paulo usa aqui a expressão renovação da mente. Novamente, não é só uma questão de estudo de teologia, de avanço intelectual, mas diz respeito a todo o nosso ser. E como isso acontece na prática, não há outro caminho. Não é por novidade. A renovação não vem por novidades. A renovação da mente vem por aquilo que já está escrito, consolidado, às vezes até sabido há muito tempo. Se o Evangelho foi prometido de antemão por meio dos profetas, lá nas Escrituras Sagradas, nós não precisamos de qualquer novidade com pretensões renovadoras, nenhuma. O que nós precisamos é voltar às Escrituras, dia após dia, vez após vez. Aquilo que a igreja pregou ao longo dos séculos, aquilo que Paulo pregou, que João pregou, que Pedro pregou, aquilo que nós nos esforçamos domingo após domingo para pregar. E é na palavra de Deus, meus irmãos, que nós podemos reconhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. É impossível você viver uma vida sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Leia a Bíblia, leia a palavra e renove a sua mente na palavra. Então, voltando àquela introdução do escândalo do modo de pensar evangélico, à luz desses versículos aqui, eu pergunto a você, eu fico me perguntando, o que explica o fato de alguns se declararem cristãos e defenderem o aborto? O que é que explica o escândalo de pessoas se declararem cristãos e marxistas, comunistas? Que escândalo da nossa geração é esse de cristãos, gente que se diz crente, e ser favorável ao casamento homoafetivo, à prática da homossexualidade? Isso é um escândalo. O escândalo hoje é cristãos se dizerem cristãos e serem consumistas obsessivos e serem moldados pela televisão, pelos mesmos projetos de vida do pagão, do ímpio, desejarem o que eles desejam. Isso é um escândalo. E se o escândalo da mente é tão grande, meu querido, não espere um comportamento santo e piedoso. Há um escândalo também no comportamento evangélico. Há um escândalo nas famílias. É escandaloso o que se vê no YouTube. É escandaloso. E a pergunta é, por quê? Porque, segundo Paulo, suas mentes não foram renovadas, não pensam à luz da Bíblia, seus corações não foram entregues a Deus. Bom,
Para alguns, a gente pode dizer, sequer são cristãos, sequer entenderam o Evangelho, sequer creram no Evangelho. Então esse é o escândalo. Então, meus irmãos, se você se declara um crente, mas ainda pensa como o mundo pensa, ainda vive como o mundo vive, o chamado de Cristo hoje, e para todos os seus dias, não só no próximo ano, mas por toda a sua vida, é que você seja renovado, transformado por meio do Espírito. Que você experimente o que é esta vontade de Deus na sua palavra. Que você se entregue por completo a Jesus Cristo. É isso que Ele nos chama a fazer hoje. Ele usa a sua palavra, aplicada pelo Espírito, mas Ele também nos renova por meio da participação na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um meio de graça. Cristo está nos chamando para perto dEle por meio da participação com o pão e no cálice. Então essa palavra aponta sim para o que vamos fazer daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero que eu e você examinemos o nosso coração diante de Deus. Nenhum de nós aqui nessa noite pode dizer, não, pastor, eu tenho feito tudo isso daqui, olha, o sacrifício vivinho, santíssimo, agradabilíssimo, olha, o meu aroma suave, Deus fica assim, este é o meu servo, coisa boa. Nenhum de nós, nenhum. Temos que nos arrepender, temos que buscar a Deus. Temos que permitir que o Espírito sonde as áreas mais escuras do nosso coração e comece a nos transformar de novo, de glória em glória, à semelhança do varão perfeito, Jesus. Vamos orar. Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Sabemos que não podemos nos chegar a Ti por nossos méritos, nossas boas intenções, nossos desejos, mas tão somente pela Tua graça. Queremos reconhecer hoje, ó Deus, que não temos oferecido a Ti o nosso ser completo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Queremos reconhecer diante do Senhor que ainda formamos conceitos, ainda pensamos, influenciados pelo mundo, pela mídia, pelas ideologias, pelas novidades. Queremos reconhecer, Senhor, que não temos experimentado a Tua boa, perfeita e agradável vontade, porque não a buscamos nas Escrituras Sagradas. Não temos vivido a plenitude da vida no Espírito, porque ainda queremos viver a nossa vida, o nosso plano. Que o Senhor nos perdoe. E que hoje, ao participarmos pela última vez este ano da mesa do Senhor, que o Senhor renove o nosso coração, renove o nosso propósito em Te servirmos por completo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.